Trabalhei na linha de produção da Valport Sistemas Industriais, em Setúbal, durante 22 anos, sem um único acidente grave. Sabe qual foi a minha recompensa? Uma caixa de papelão para levar as minhas coisas. O meu nome é Rui Delgado. Tenho 59 anos e até a semana passada era o chefe de equipa naquela fábrica que produz válvulas industriais e sistemas de pressão para refinarias de petróleo. Trabalho de precisão, onde um erro pode custar vidas. Naquela manhã de segunda-feira, a Paula do Departamento de Recursos Humanos chamou-me à sala de reuniões. Estava lá também o novo diretor de operações, Miguel Freitas, que tinha chegado há 4 meses. Camisa engomada, mãos limpas, olhos sempre colados ao portátil. Nunca tinha posto os pés na linha de produção, a não ser para aquela visita guiada obrigatória sobre segurança. Rui, vamos implementar algumas mudanças operacionais, disse a Paula, deslizando uma pasta até mim. A empresa vai racionalizar os cargos de supervisão. Miguel acenou com a cabeça com aquele ar ensaiado. Pressões do mercado, reestruturação competitiva, disse ele. Abri a pasta, um pacote de rescisão. 2 semanas para formar quem vai ocupar o meu lugar. Metade da reforma paga de imediato, o resto em prestações mensais. O logotipo da empresa, no topo da folha, já nem era o mesmo. Tinham mudado o branding o ano passado, sem dizer nada aos trabalhadores da linha. O teu substituto começa amanhã, disse a Paula, como se me estivesse a informar sobre o menu da cantina. Chama-se Tiago Robalo. Tem um mestrado em gestão industrial pela Universidade do Porto. Muito promissor. Fechei a pasta e olhei para o veio da madeira da mesa. 22 anos, sem acidentes graves. 346 operários regressaram a casa em segurança sob a minha supervisão. Fui eu que criei os protocolos de segurança que ainda hoje seguem. Fui eu que defini os planos de manutenção. Treinei cada encarregado e técnico principal daquela fábrica. Respirei fundo. Compreendo, respondi. Miguel pareceu aliviado. O sorriso da Paula não chegou aos olhos. Naquela noite fui para casa por um caminho mais longo, passando pela zona ribeirinha, onde as antigas refinarias já não fumegam. O meu pai trabalhou lá antes de as empresas migrarem para sul. Costumava dizer-me: Rui, o valor de um homem está naquilo que ele constrói, não no que ele diz. Eu tinha construído algo na Valport, um sistema, uma cultura, um legado. E agora tinha 2 semanas para entregar tudo a um rapaz que não fazia ideia do que estava prestes a desmontar. Chegado a casa, liguei ao meu velho amigo Álvaro, que se reformou no ano passado. Despediram-me, disse-lhe. Uns cabrões, respondeu. Vais fazer barulho? Não, respondi, mas vão perceber depressa. Há conhecimento que não se transfere em 2 semanas. Desliguei e olhei para as minhas botas de trabalho ao lado da porta. 22 anos de sujidade industrial que nunca saiu totalmente. Eles não faziam ideia do que estavam a perder. Depois, em 2020, fomos comprados pela Auriverde Capital, um fundo de investimento privado daqueles com algoritmos e métricas de eficiência. Começaram logo a cortar o que chamavam de excesso de capacidade. Notei as mudanças aos poucos. Cortes no orçamento de manutenção, fornecedores de peças mais baratos, intervalos mais longos entre revisões de máquinas. Substituíram 3 dos meus melhores técnicos por prestadores de serviços. Reduziram o estoque de peças sobressalentes e começaram a pressionar para aumentarmos a produção todos os trimestres. 6 meses atrás, chegou o novo diretor de operações, Leonardo Branco, MBA em Gestão Industrial e folhas de Excel. Na primeira semana, convocou uma reunião geral no chão da fábrica. Vamos implementar um novo sistema de monitorização de desempenho em todos os departamentos, anunciou.
As decisões baseadas em dados são o futuro da indústria. Após a reunião, o meu responsável de maquinagem, Diogo, puxou-me de lado. Rui, este tipo vai dar problemas. Perguntou-me se podíamos alterar o procedimento de bloqueio de segurança para poupar tempo. Dei de ombros e respondi-lhe que continuaríamos a fazer como sempre fizemos. Mas os sinais foram se acumulando. Leonardo deixou de comparecer às reuniões mensais de segurança. Os meus e-mails sobre manutenção ficaram sem resposta. 3 vezes seguidas, recusaram o orçamento que pedi para a formação. Depois, contrataram 3 supervisores juniores recém-saídos da universidade que começaram a questionar procedimentos que nós afinamos ao longo de décadas. Rui, é mesmo necessário fazer um diagnóstico completo após cada mudança de turno? Perguntou um deles. Estas inspeções diárias parecem exageradas. O manual só recomenda 1 por semana, disse outro. Comecei a manter os meus próprios registros, datas, fotografias de pedidos de manutenção, anotações de todas as conversas sobre segurança. Algo me dizia que um dia precisaria de provas do que andávamos a fazer bem há tantos anos. Só não esperava ser posto na rua tão depressa. O rapaz que trouxeram para me substituir apareceu no primeiro dia de sapatos engraxados e gravata. João Ventura, 28 anos, cabelo penteado com gel e um tablet que não largava nem 5 minutos. Estou mesmo entusiasmado por aprender consigo antes de assumir o cargo. Disse-me com um aperto de mão, ensaiado. Já analisei os indicadores de produção e identifiquei várias oportunidades de eficiência. Assenti e entreguei-lhe um par de botas com biqueira de aço e uns óculos de proteção. Primeiro, mostramos a fábrica. Depois, falamos de métricas. Durante 2 semanas, mostrei-lhe tudo: horários de manutenção, protocolos de segurança, fichas do pessoal e apresentei-lhe cada chefe de turno e operador principal. Mas com o passar dos dias, reparei numa coisa. Ele tirava notas dos processos, mas ignorava as pessoas. Nunca perguntou ao Diogo pelo filho que se alistara na Marinha. Não se lembrou que a Alicia, na linha de montagem, precisava de pausas mais longas por causa da diabetes. Nem percebeu que era preciso falar com jeitinho, a fresadora no 2 nas manhãs frias. Na última quinta-feira, ouvi-o no refeitório a falar com o Leonardo. Assim que implementarmos o novo horário de turnos, conseguimos provavelmente cortar 2 postos na manutenção, disse o João. E aquele reforço de segurança que o Rui insiste para a prensa hidráulica? O manual nem exige esses testes extra. Leonardo acenou com a cabeça, satisfeito. Precisamente a visão renovada de que precisávamos. Eles não me viram ali. Afastei-me em silêncio, com um aperto no estômago. Aquilo não eram só cortes orçamentais. Estavam a desmantelar salvaguardas que levei décadas a construir. Procedimentos que evitavam que alguém perdesse um dedo, um braço ou a vida. Nessa tarde, tomei uma decisão. Chamei os meus de confiança, o Diogo, a Alicia, o Sem da manutenção e o Rui da equipa da noite. Encontramo-nos no parque de estacionamento depois do turno. Eles vão começar a cortar nas coisas essenciais, disse-lhes. E o miúdo novo não faz ideia do que não sabe. O que queres que façamos, Rui? Perguntou o Diego. Não podemos simplesmente ignorar o novo chefe. Não, concordei. Mas podem registrar tudo. Guardem cópias das ordens, tirem notas e se algo começar a correr mal, com as máquinas. Entreguei a cada um deles um cartão com o meu número pessoal. Liguem-me. A mim, não à gerência. No meu último dia, esvaziei o cacifo em silêncio. O Jason já estava instalado no meu gabinete a reorganizar as gavetas. Entreguei-lhe as chaves.
Algum conselho final? Perguntou, sem tirar os olhos do tablet. Sim, respondi. O chão da fábrica fala. As máquinas avisam-te quando algo está errado, se souberes ouvir. Ele sorriu com aquela expressão cortês de quem não entendeu nada. Saí sem discursos, sem bolo, sem palmadinhas nas costas. 22 anos terminaram com um aperto de mão da Cláudia dos Recursos Humanos e um cartão de saída que deixou de funcionar. Mal saí do parque, mas o capítulo com a Metalúrgica do Sul não estava encerrado. Ainda não. Eu estava apenas à espera. 3 semanas depois de sair, o Diego ligou-me. Estão a alterar o calendário das manutenções dos prensas hidráulicas, disse ele, quase a sussurrar. Passaram de inspeções semanais para quinzenais. Documenta tudo, pedi. Pressões, fugas, ruídos estranhos, tudo. 2 dias depois, o Samuel da manutenção ligou-me. Recusaram a encomenda das peças para o gerador de emergência. Dizem que pode esperar pela próxima revisão trimestral. Comecei a registrar cada chamada, cada decisão, cada atalho perigoso. Na 4ª semana, enviei um e-mail formal ao diretor e à Cláudia. De forma profissional, direta. Tomei conhecimento de algumas alterações preocupantes nos protocolos de segurança e manutenção. Tendo coordenado esses sistemas durante mais de 2 décadas, coloco-me à disposição para prestar consultoria quanto aos riscos que essas modificações podem implicar. A resposta chegou em menos de 1 hora. Agradecemos a sua preocupação, Rui. A transição tem decorrido sem problemas e o Jason já implementou várias melhorias de eficiência. Entraremos em contato, se necessário. Tradução. Fica no teu canto. Na 6ª semana, aconteceu o primeiro acidente. Pequeno, uma correia soltou-se numa das prensas, parando a produção por 2 horas. Ninguém se magoou. Na 7ª, surgiu uma fuga hidráulica. Na 8ª, 3 falhas elétricas diferentes. O Ricardo do turno da noite ligou-me após cada incidente. O novo tipo diz que é culpa das máquinas, que estão velhas e mal cuidadas. Fervi por dentro. Aquelas máquinas tinham funcionado sem falhas enquanto estavam nas minhas mãos. Na 10ª semana, não aguentei mais. Conduzi até a fábrica, na hora de almoço, e esperei no parque. Quando o Diego saiu, acenei-lhe do carro. Como é que está mesmo a situação? Perguntei. Ele olhou em volta antes de responder. Mal. A produção caiu 15. Despediram o Samuel na semana passada. Disseram que era resistente à mudança. E agora, o Jason pôs um amigo dele a liderar a manutenção. O homem nem distingue uma chave de torque de uma de fendas. Alguém se magoou? Não, ainda. Mas o Ricardo quase perdeu uma mão quando uma proteção de segurança falhou na linha de corte. O Jason escreveu no relatório que foi erro do operador. Foi nesse momento que decidi. Conhecia gente na Autoridade de Segurança Industrial. Uma chamada bastaria para iniciar uma inspeção. Na manhã seguinte, fiz essa chamada. Expliquei as minhas preocupações, o meu histórico com a fábrica, os detalhes das alterações recentes. A inspetora, Helena Barros, ouviu com atenção e tomou notas minuciosas. Vamos agendar uma inspeção surpresa nas próximas 2 semanas, garantiu. Senti uma certa satisfação. O sistema ia corrigir-se sozinho. 3 dias depois, o Diego voltou a ligar-me, desta vez com pânico na voz. Eles sabem, Rui. Alguém contou à direção que foste tu que contactaste a inspeção. O Leonardo está fora de si. Senti um aperto no estômago. O que estava a acontecer? Puseram-nos a fazer horas extra para limpar tudo. Estão a falsificar os registros de manutenção. Pararam as linhas de produção para resolver os problemas antes que a inspeção apareça. Depois, chegou a carta do advogado, entregue em mão por um estafeta à minha porta.
A Metalúrgica do Sul acusava-me formalmente de interferência maliciosa nas operações da empresa e de violação de acordos de confidencialidade. Ameaçavam com um processo judicial se eu continuasse a espalhar informações falsas sobre os procedimentos internos da fábrica. Liguei ao meu advogado, o Dr. Mário Henriques. Ele leu a carta com atenção. Estão a blefar com a questão do NDA. Não revelaste nada confidencial, mas podem tornar a tua vida complicada só com os custos legais. Podem impedir a inspeção? Perguntei. Não. Depois de o inspetor da Autoridade de Segurança Laboral agendar, a visita acontece. Mas Rui, tem cuidado. Gente deste meio joga sujo quando se sente encurralada. Desliguei, furioso e ansioso ao mesmo tempo. Estavam a tentar intimidar-me ao mesmo tempo que corriam a tapar os mesmos buracos que eu tinha denunciado. Mas o que aconteceria depois da inspeção? Voltariam a cortar custos, só que com mais cuidado. Percebi que uma inspeção não bastava. Eu precisava de provas de negligência sistemática. A inspeção aconteceu. A metalúrgica passou. Por pouco. A engenheira Helena Barros ligou-me no dia seguinte. Resolveram os problemas imediatos de segurança, disse ela, mas incluí várias observações no meu relatório. Os registros de manutenção não batem certo. E algumas respostas dos funcionários pareceram ensaiadas. Vai haver penalizações? Perguntei. Pequenas. Multas administrativas. Não acredito que vá alterar o comportamento da empresa. Agradeci e desliguei, frustrado, mas sem surpresa. Empresas como a Metalúrgica do Sul sabiam contornar estas situações, corrigiam o que se via à superfície, pagavam a multa e voltavam ao mesmo. Nesse fim de semana, tocaram a campainha. Era o Russell, parado no alpendre, com um ar nervoso. Desculpa incomodar-te em casa, Rui, disse o Russell à porta, mas precisava de te mostrar isto longe da fábrica. Estendeu-me uma pendrive. O que é isto? Perguntei. Registros de manutenção, os verdadeiros, e os que eles falsificaram para a inspeção, e também e-mails entre o Leonardo e a administração da holding sobre o plano de poupança. Estão a preparar estes cortes há mais de um ano, muito antes de te dispensarem. Precisavam de alguém que não fizesse tanta resistência como tu. Convidei-o a entrar. Passamos horas na cozinha, com o portátil aberto e os documentos todos espalhados pela mesa. O que foi emergindo era pior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de substituir um veterano caro por um gestor júnior mais barato. A metalúrgica estava a executar uma estratégia planeada de subinvestimento deliberado em segurança e manutenção, compensando o risco acrescido de acidentes com as supostas poupanças trimestrais. Um e-mail de um gestor da Axiom Partners gelou-me o sangue. Acidentes são cobertos pelo seguro. Lucros em baixa espantam investidores. Estavam literalmente a jogar com a vida das pessoas. Pessoas que eu tinha protegido durante 22 anos. E há mais, disse o Russell, apontando para outra pasta. O Jason sabe que os equipamentos estão a falhar. Olha para os pedidos de manutenção que ele recusou. A lista era absurda. Componentes críticos de segurança, sistemas de emergência, trocas preventivas, tudo recusado com a mesma anotação. Adiar para o próximo trimestre, restrições orçamentais. Por que me mostras isto, Russell? Sabes que podes perder o emprego. O olhar dele endureceu. O sobrinho da Alicia aleijou-se ontem. A proteção da prensa falhou. Aquela que o Jason disse que não era prioridade. O miúdo tem 19 anos. Perdeu 2 dedos. Estão a dizer que foi erro do operador. Fizeram-no assinar papéis quando ainda estava sob o efeito dos analgésicos. Cerrei os punhos. Eles não podem fazer isso. Estão a fazer. E é só uma questão de tempo
até acontecer algo pior. Depois que o Russell saiu, fiquei ali, sentado na cozinha, durante horas, os ficheiros espalhados à minha frente. Sentia-me dividido entre raiva e responsabilidade. Aquilo não eram números no Excel, eram pessoas, colegas, famílias que conhecia há décadas. Peguei no telefone para voltar a ligar a Azae, mas parei. Outra inspeção? Iam limpar tudo à pressa, pagar a multa e seguir como antes. Não. Desta vez, era preciso outro caminho. Liguei ao Diego. Depois, a Alicia. E a mais 6 antigos colegas em quem confiava. Marcamos um encontro no dia seguinte, em casa do Frank, terreno neutro. Quando todos chegaram, apresentei-lhes o que o Russell me tinha passado. Então, e agora? Perguntou o Diego. Vamos à comunicação social? Abanei a cabeça. Ainda não. Primeiro, precisamos de uma coisa. De quê? Perguntou a Alicia. Leverage, respondi. Algo que lhes doa na carteira. E como é que conseguimos isso? Precisamos de provas, documentadas, de todos os atalhos, falhas, quase acidentes desde que saí, com datas, fotografias, se possível. Vão despedir quem apanharem a recolher isso, avisou o Frank. Eu sei, disse. Por isso mesmo é que temos de agir com cabeça fria e paciência, disse-lhes. Olhei para aqueles colegas, todos trabalhadores experientes que mereciam muito mais do que ser tratados como peças descartáveis numa engrenagem corporativa. Deem-me 2 semanas e, acima de tudo, mantenham os olhos abertos e não arrisquem a segurança. Durante as 2 semanas seguintes, tornei-me um fantasma na Metalúrgica do Sul. Nunca pisei o recinto, mas a minha presença era sentida. O Diego e os outros davam-me informações todos os dias. Relatórios de turno, falhas nos equipamentos, incidentes de segurança. Eu compilava tudo com rigor, a montar um dossiê impossível de ignorar. Paralelamente, fiz 3 movimentos cruciais. O primeiro foi contactar o Jorge Leitão, um antigo cliente que agora trabalhava na maior empresa compradora da metalúrgica, a Energia Lusitana. Encontramo-nos num café a 20 minutos da fábrica. Rui, que surpresa, disse ele apertando-me a mão. Estava a perguntar-me por onde tinhas andado. Reforma forçada, respondi. Mas não foi por isso que te pedi este encontro. Mostrei-lhe fotos de válvulas defeituosas que tinham saído da fábrica nas últimas semanas. Válvulas que iam ser instaladas em sistemas da Energia Lusitana. E isto passou na inspeção? Perguntou Jorge, franzindo o sobrolho. No novo processo de inspeção, sim. Mas aqueles cortes que andam a fazer têm consequências. E eu não podia dormir tranquilo, sabendo que isto podia falhar numa das tuas instalações. Ele estudou as imagens em silêncio. Isto é grave, Rui. Temos relações com fornecedores que duram há mais de 30 anos, mas a segurança vem primeiro. Só te peço que façam uma auditoria independente à qualidade do material. Tirem as vossas próprias conclusões. O segundo passo foi voltar a contactar a Helena Barros, da Azae. Desta vez, não falei de preocupações gerais. Entreguei-lhe provas específicas, com datas, horários e fotografias. Isto é muito mais sólido do que da última vez, disse ela. Vou ter de envolver a minha supervisora. Compreendo, respondi. Só peço que por agora deixem o meu nome fora disto. O terceiro movimento foi o mais arriscado. Contactei diretamente o Jason, o jovem que me tinha substituído. Convidei-o para almoçar, longe da fábrica. Para minha surpresa, aceitou. Quando chegou ao restaurante, vinha visivelmente cansado, olheiras fundas, a camisa desalinhada. Agradeço teres vindo, disse-lhe, depois de termos feito o pedido. Como está a correr o chão da fábrica? Passou a mão pelo cabelo. Para ser honesto, um caos.
As máquinas avariam todos os dias e a administração está em cima de mim por causa das metas de produção. Mas como é que vais bater metas com metade da linha a cair aos bocados? Não me disseram o que me esperava, só que a fábrica precisava de modernização. Disseram que tu eras resistente à mudança. Mas cada vez que tento resolver um problema, aparecem mais 3. Assenti. Porque eles desmontaram um sistema que funcionava. Aquelas rotinas de manutenção que deitaste fora não eram exagero. Eram vitais. O Leonardo diz que o orçamento não permite aquele nível de manutenção. E como é que está o orçamento agora, com a produção em baixo e os problemas de qualidade a aumentar? O silêncio dele disse tudo. Ouve, disse eu. Não te chamei aqui para te lançar em cara nada. Chamei-te porque dentro de 2 semanas vai acontecer muita coisa. A Energia Lusitana vai exigir uma auditoria à qualidade. A ASAE vai fazer nova inspeção surpresa e o dossiê, com provas de negligência sistemática, vai parar às secretárias da administração em Lisboa. Estás-me a ameaçar? Perguntou o Jason, desconfiado. Não, estou a dar-te uma escolha. Ou assumes o papel de bode expiatório quando isto ruir. O jovem gestor que não deu conta do recado. Ou antecipas-te. E como faço isso? Começa por documentar tudo o que o Leonardo e a sede te obrigaram a ignorar. Cada pedido de manutenção recusado, cada alerta de segurança ignorado. Jason olhou para o prato, ainda intocado. Vão despedir-me. Talvez, mas vais dormir com a consciência limpa e sem uma tragédia evitável às costas. Dei-lhe o meu número. Pensa bem, tens 1 semana. 3 dias depois, recebi uma mensagem curta. Estou dentro. Diz-me o que precisas. As peças estavam a encaixar. Faltava apenas o empurrão final. Algo que obrigasse a metalúrgica a encarar as consequências das suas decisões. E como se tivesse sido combinado, a grande prensa hidráulica da linha principal, o coração da produção, colapsou no dia seguinte. Sem feridos, felizmente, mas a fábrica parou por completo. Às 6h15 da manhã, o meu telemóvel tocou. Era o próprio Leonardo Moreira. Rui, disse, visivelmente tenso. Temos um problema sério na unidade. Já soube, respondi calmo. A notícia correu nos grupos de WhatsApp antes da meia-noite. Vou ser direto. Precisamos da tua ajuda. A prensa principal está parada. Não conseguimos localizar a falha e a produção acumulada começa a ser crítica. Talvez porque despediram o Sam, que cuidava daquela máquina há 15 anos, comentei. O suspiro do Leonardo foi pesado. Podemos deixar o passado de lado por agora? A administração está disposta a contratar-te como consultor externo. Precisamos que ponhas aquilo a funcionar até ao fim da semana. Estou a ouvir. 300 euros por hora, em dinheiro, sem perguntas sobre o processo. Só queremos resultados. Tive vontade de rir. Eles ainda achavam que isto se resumia a dinheiro. Estarei aí dentro de 1 hora, respondi. Mas tenho condições. Primeira, trago a minha equipa, o Diego, o Russell e a Alicia. Segunda, tenho total autonomia nas decisões técnicas e nos pedidos de peças. Terceira condição, acrescentei. Quero acesso a todos os registros de manutenção dos últimos 6 meses. Leonardo hesitou, depois assentiu com um gesto resignado. Tudo bem, o que for preciso. 1 hora depois, entrei novamente na fábrica. O cenário era caótico. Operadores parados, gestores a cochichar nos corredores, a grande prensa hidráulica imóvel como um colosso abatido. O Jason veio ao meu encontro, mal me viu. Ainda bem que vieste. Está pior do que pensei. Assenti em silêncio. Mostra-me. Bastaram 20 minutos de inspeção para confirmar o que eu já suspeitava. Falhas múltiplas, provocadas por meses
de negligência sistemática. Exatamente aquilo que eu tentara evitar. Virei-me para o Leonardo, que observava à distância. Consigo resolver isto. Mas antes, quero mostrar-te uma coisa. Peguei no telemóvel e abri um e-mail. Acabei de enviar este relatório à administração da Axiom Partners, à ASAE e à Energia Lusitana. Detalha cada violação de segurança, cada atalho tomado e todos os riscos criados pela política que vocês impuseram. Leonardo ficou lívido. Não podes fazer isso. Já fiz. Agora queres ou não que a prensa volte a funcionar? Foram precisos 3 dias para concluir o reparo. Uma reparação que teria sido rotina, se os planos de manutenção originais tivessem sido seguidos. Durante esses 3 dias, a Metalúrgica do Sul enfrentou as consequências. A Energia Lusitana suspendeu os pedidos até nova auditoria. A ASAE regressou com uma inspeção completa. A Axiom enviou uma equipa de operações para avaliar o estrago. Ao 3º dia, o Leonardo desapareceu do mapa, recolocado na sede. O Jason ficou, mas com menos responsabilidades, agora subordinado a um novo diretor de operações vindo diretamente da holding. Esse novo diretor, Thomas Whitfield, chamou-me ao gabinete assim que a prensa voltou a funcionar. Trabalho impressionante, disse. A equipa da sede analisou os teus relatórios. Muito completos. Esperei. Vamos implementar uma revisão completa dos protocolos de segurança e manutenção em todas as unidades. E gostaríamos de te fazer uma proposta. Diretor de Operações Industriais para a Metalúrgica do Sul. Qual o salário? Perguntei. Tomás indicou um valor 30 superior ao que eu recebia antes, além de autonomia total dentro dos limites orçamentais. E é aí que está o problema, respondi. A segurança não se pode submeter a orçamentos trimestrais. Levantei-me. Antes de sair, parei e olhei-o nos olhos. Posso colaborar como consultor. 3 dias por semana. A minha tarifa por hora. Ajudo a reconstruir os sistemas que criei, formo as equipas e restabeleço os níveis de produção. Mas não volto a ser funcionário. Tomás pensou por uns segundos. Aceitável. Não voltei pelo cargo, nem pelo dinheiro. Voltei pelo Diego, pela Alicia, pelo Russell, por todos os que merecem trabalhar num ambiente seguro. Voltei para reconstruir o que me levou 22 anos a construir. Na segunda-feira seguinte, ao pisar novamente o chão da fábrica, ouvi o som das máquinas a funcionar com mais harmonia. Elas sabiam. O seu velho guardião tinha regressado.